Muito bem, estamos de volta. Tudo bem, gente? Não, de novo, volta. Tudo bem, gente? Muito bem, quase boa tarde ainda não. Muito bem, que bom recebê-los. Quem estava aqui com a gente e apreciou a apresentação anterior, a gente precisava de uma pausa para respirar, colocar as ideias no lugar. E nós tivemos um chacoalhão de conteúdo grandiosíssimo com a presença do professor. E eu espero que vocês tenham de fato aproveitado, como eu aproveitei todos nós. Mas olha só, nossas emoções e os nossos aprendizados não acabam por aí, porque a partir de agora nós vamos trazer neste palco mais um expert para dividir com vocês, sim, sobre um tema que é muito importante e que permeia as nossas mentes. Ele que é especialista em inteligência artificial, especialista em IA, e vai trazer o tema o estado de tecnologia no mundo. É claro que a gente vai aplaudir. Aliás, a gente já tem um combinado. Todo mundo que passa por aquela cortina recebe o carinho e os aplausos de vocês. Vocês querem ver como funciona? É sensacional. Vamos testar? Com vocês, Avanish Sahai. Venha pra cá. Bem-vindo. O palco é seu. E para te ajudar, a gente já deixou um reloginho para contribuir no gerenciamento do tempo. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, bom dia. Tudo bem? Então, vamos lá. Opa. Isso. Vamos voltar um pouquinho aqui. Então, eu vou, próxima hora, falar um pouquinho de estado de tecnologia no mundo. Falar um pouquinho do meu passado. É uma introdução. O que funciona no Vale do Silício? Vou falar de onde eu sou. Falar um pouco da indústria de software de IA, que está quente, né? E se tiver um tempinho, tem uma discussão, perguntas abertas para vocês, tá? Então, apesar do meu nome, eu sou brasileiro. Sou de São José dos Campos, São Paulo. E estudei na Poli, em São Paulo, na USP. Mas agora já estou no Vale do Silício há mais de 35 anos. Trabalhei em empresas tipo Oracle, McKinsey, Salesforce, ServiceNow, Google, que vocês talvez conheçam. Também trabalhei em startups. E também fiz várias empresas de conselho. Agora eu só faço conselhos. Estou em vários conselhos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E nessa fase está super interessante ver como a inovação, tecnologia, realmente estão mudando. Eu acho que o âmbito aqui do evento é realmente falar sobre isso. Como é que a gente muda o Brasil? Como é que a gente transforma? Como é que a gente usa essa oportunidade para realmente mudar o futuro? Então, o que o Silicon Valley, o que funciona? O que deu certo? Alguns já sabem, talvez saibam disso, mas acho que é importante ressaltar. Inclusive porque eu vejo aqui, em Goiás, exemplos disso acontecendo. Então, acho super legal ver isso. Primeiro, é um ambiente acadêmico. Tá? Tem universidades de Stanford, Berkeley, San Jose State. É um ambiente acadêmico por muito tempo, onde inovação, tecnologia, investimentos em várias áreas, de semicondutores, a software, a telecomunicações, já acontece há mais de 50, 60 anos. Então, a parte acadêmica, super, super importante. É o centro também do capital de risco, venture capital. Né? A maioria de concentração de venture capital, VCs, nos Estados Unidos, ficam dentro do Silicon Valley, especificamente em Palo Alto, Menlo Park, então certas cidades até. Você vai de um em um, prédio em prédio, é uma concentração de dezenas de bilhões de dólares. Tem o mercado, é um lugar muito bom para se morar, então muita gente vem de lá, vem para lá, de outros lugares, de outras faculdades, de outros lugares de formação, e tem uma concentração de mercado de trabalho, né, com pessoas altamente qualificadas. Então, esse ecossistema é o que cria o modelo do Silicon Valley. Alguns aprendizados nesses 30 e poucos anos que eu estou lá. Primeiro, é uma coisa que eu falei, eu me formei na Poli, da minha turma, há de muitos anos atrás, quase ninguém foi empreendedor, ninguém tomava risco. Agora não. Uma das coisas que eu acho que eu digo que é uma das exportações do Silicon Valley é o modelo de tomar risco. E tomar risco implica falhar.
As coisas vão dar errado. Vão ter coisas que não vão dar certo a primeira, na segunda, terceira vez até. Aprendizado de como usar o risco e como usar o aprendizado para fazer de novo é uma das coisas muito importantes. Então é ok falhar. Segundo, mudar de carreira. Antigamente as pessoas tinham carreira na mesma empresa de 25, 30, 35 anos, se aposentavam. Não. Você aprende, você evolui. Na minha própria carreira, eu tive 7 carreiras quase diferentes. Desde engenharia, a produto, a consultor, marketing, vendas, canais e agora conselhos. Então é um aprendizado, cada um vai incrementando um ao outro. Também, a parte de risco, já falei, também esse negócio de network effects. Como é que a gente aprende, ajuda os outros se ajudam, cria um ecossistema de colaboração, de aprendizado, de integração de várias formas. E as coisas que eu sou bem fã, para quem é empreendedor, para quem está começando nessas áreas, é o que a gente chama de think big. Pense grande. A sua ideia vai se aplicar à sua região, ao Brasil, América Latina, mundo inteiro. Pense quão grande pode ser. Isso ajuda a contar, isso ajuda a levantar capital, a levantar o perfil da sua ideia e da sua empresa. Então, esses são alguns dos aprendizados. Eu vou usar isso para agora mostrar o que eu vejo acontecendo no mundo, em tecnologia, em IA especificamente, e como é que isso está evoluindo, e talvez quais sejam as oportunidades aqui para o Brasil também. As empresas inovadoras nos Estados Unidos, empresas como a Microsoft, Google, Amazon, Meta, por exemplo, estão investindo 5, 320 bi em data center, super tecnologia, criando nós, né? E tem outro, obviamente, a Anthropic, nem a empresa sozinha, vários países, só em estrutura. Para nós, sendo tá, uma das coisas que são realmente empresas têm capital de alunos. Isso vai projetar maior. NVIDIA, por exemplo, essa receita. 55 bilhões de investimento. Aí temos outro exemplo, China. A China está, eu diria, está alcançando em várias formas o desenvolvimento dos Estados Unidos. Mas a China está super agressiva. Tá? A China tem investimentos de forma muito estruturada. O governo participa desse processo, cria planos de médio a longo prazo. E, obviamente, lá não há mudança de governo. Então, a continuidade disso, de 5, 10, 15 anos, é bem definida. Então, criando visões, estratégias e aplicativos, eles executam. Seja em robótica, seja na parte de infraestrutura, seja na parte de modelos de IA, quem seguiu o modelo de DeepSeek. Agora, o modelo de DeepSeek, super bem adotado, está sendo, até em casos, empresas americanas, estão vendo que o custo de usar o DeepSeek é muito menor que aquelas empresas que eu mostrei na página anterior.
Então já está mudando o modelo de como as empresas estão construindo os seus aplicativos, usando tecnologia chinesa. Obviamente, às vezes tem algumas preocupações sobre como os dados vão ser compartilhados, como vão ser usados e tudo mais, mas em termos de tecnologia, eu diria que a China está avançando de uma forma muito rápida, muito, muito rápida. E só para complementar, eu falei, eu nasci na Índia, vi o Brasil pequeno. Eu vejo que a Índia, nos últimos anos, também mudou. A Índia, obviamente, nos últimos 20, 25 anos, virou um centro de tecnologia. Mas bem focado também em áreas específicas e, novamente, grande participação do governo, empresas particulares e criando um ecossistema de inovação dentro da própria Índia. Então, para mim, são modelos diferentes de engajar, mas que mostram que o mundo inteiro isso está acontecendo. Não inclui a Europa. A Europa, eu diria que está um pouco atrás. Acho que são poucos exemplos que a gente vê vindo da Europa com inovações que se fala, pô, pegou o mundo inteiro, né? Vou até fazer uma pergunta aqui, se alguém puder responder. Qual uma empresa que surgiu na Europa nos últimos 20 anos que todo mundo conhece? Fala mais alto. Não estou ouvindo. Alguém repete? Putz. Lovable. Ah, Lovable. Beleza. Ou a Mistral também. Mistral, Lovable. São empresas novas. Tem uma que tem penetração global, já foi conhecida do mundo inteiro. Eu vou chamar uma, Spotify. Tá? Os Estados Unidos tem dezenas. A China até tem várias agora. Então, o que eu estou dizendo é que a Europa está um pouco atrás, falta investir, falta criar essas marcas globais. E eu acho que o Brasil ainda tem essa oportunidade. Vamos criar mais, vamos inovar mais e vamos exportar para o resto do mundo. Por que isso? Obviamente, em termos de o que está acontecendo nos últimos anos, o passo de inovação acelerou na IA. Por quê? Porque o volume de dados, e o número de dados, o número de dispositivos, está crescendo de uma forma incrível. Né? Vocês veem aqui, a cada ano, de 2010 a 2025, a geração de dados em zettabytes, que é muitos bytes, é impressionante. Né? E cada dispositivo que nós carregamos, cada celular que carregamos, cada iPad que carregamos, cria mais e mais dados. Cada vídeo que geramos. Então, esse crescimento é o que está facilitando a possibilidade de termos modelos de IA cada vez mais sofisticados, com tokens cada vez mais aperfeiçoados e com a habilidade de ter realmente uma aceleração de velocidade de inovação que os meus 35, 36 anos no Vale eu nunca vi. Esse passo de inovação é incrível. Né? Quando eu comecei no Silicon Valley, a cada 3 anos, 4 anos, tem uma geração nova de produto da mesma empresa, por exemplo, na Oracle. Aí vem a geração de cloud. Com cloud isso mudou. Tem volume de dados novos. GPT, concorrendo da OpenAI, concorrendo com o Gemini da Google, concorrendo com a Anthropic, Cloud. Um passo de inovação que está incrível. Isso é porque o volume de dados que estão tendo acesso está acelerando cada vez mais. Novamente, a adoção também. Né? Você vê aí, algumas empresas, a Spotify levou 11 anos para chegar em 100 milhões de usuários. O dado já é antiquado. Em 2022, a OpenAI, o ChatGPT, levou 2 meses para chegar em 100 milhões de usuários. Agora, dados da semana retrasada, eles têm 800 milhões de usuários por semana. Tá? Então, esses são incríveis. O passo de adoção, o passo de crescimento e como essas novas tecnologias estão sendo adotadas de uma forma muito mais global também. OpenAI, primeiro país em consumo é os Estados Unidos, segundo é a Índia, terceiro, Brasil.
Tá? Globalizou quase desde o começo. Então, essa é a grande mudança que estamos vendo no mundo, em termos de passo de adoção, inovação e, novamente, a maioria dessas empresas, como a gente falou antes, americanas, fora TikTok, chinesa, e Spotify, europeia. Por que essa concorrência? O mercado é gigantesco. Estimativa é que em 2030, ali no meio, ali no final ali, o mercado de IA sozinha, só soluções e infraestrutura de IA, vai ser mais de 800 bi de dólar. Tá? Hoje, o mercado inteiro de tecnologia, hardware, software, IA, tudo, serviço, é de 4 trilhões. Então, de repente, criou-se uma categoria nova, com 800 bi de dólar global, só em IA. Essa é a oportunidade. Esse é porque as grandes empresas de tecnologia, que eu falei antes, estão investindo centenas de bilhões para conseguir ter acesso a esse mercado. E vai continuar crescendo. Obviamente, estamos ainda, eu digo que estamos bem no começo dessa jornada, tem muita coisa para acontecer e vai criar mais e mais oportunidades para empreendimento, para educação, para a área acadêmica, etc. Então, o valor do mercado é apenas o valor comercial do mercado é um dos componentes, mas tem vários fatores em volta disso. Eu, obviamente, sou fã, eu acho que isso vai realmente mudar o modelo de negócio, mas também tem problemas. Esse é um gráfico que o banco Goldman Sachs criou há uns 2 anos. E a análise deles é a seguinte. Com a chegada da IA, várias funções de trabalho, obviamente, vão ser automatizadas. E o que eles fizeram foi analisar, desculpe que o slide está em inglês, mas na esquerda, funções administrativas e de apoio. Segundo, jurídico, arquitetura e engenharia, e aí vai. Chegando em média, aqui no meio, 25% das atividades poderão ser automatizadas por IA. O que significa isso na prática? Bom, tem várias consequências. Uma, as pessoas que vão ser afetadas têm que começar a usar a IA. Tem que se criar um modelo de treinar ou retreinar, aperfeiçoar o uso de IA dentro de várias funções. Se alguém trabalha no departamento jurídico, mais e mais vão começar a usar sistemas que utilizem ou que incorporem a IA. Como é que eu aprendo? Como é que eu uso? Como é que eu modifico o meu modo de trabalhar para adotar a IA no meu dia a dia? É uma consequência que nós temos que pensar de uma forma profunda, porque vai acontecer em todas as áreas. Então, essa é uma das grandes perguntas que não estamos fazendo de uma forma bem coerente ainda. E eu estou fazendo bastante trabalho na Universidade de Stanford nesse tema. Qual que é o futuro do trabalho? Qual que é o futuro do aprendizado? Como é que isso vai mudar? E como é que nós, como uma sociedade, como governo, como entidades governamentais, entidades civis, ONGs, instituições acadêmicas, como é que nós vamos engajar com empresas, com funcionários, com futuros funcionários, para treiná-los e retreiná-los nesse mundo novo? Então, essa é uma grande pergunta que todos nós precisamos estar fazendo. Uma outra consequência, que é possível, provável, é que também isso vai criar desemprego. Quem não se retreinar, ou se tiver alguém que fala, eu consigo eliminar 15, 20, 25% das minhas atividades, é uma consequência. Como é que nós vamos pensar sobre isso? Tem investidores, VCs, nos Estados Unidos falando, daqui a 5 anos, 2030, a maioria das atividades intelectuais serão feitas com IA, com agentes de IA. Seja professor da escola das crianças, seja médico especialista em, por exemplo, em oncologia. Eu, pessoalmente, não acredito que seja tão cedo. Mas as indicações são que isso vai mudar de uma forma assustadora. Tá? Então, imaginemos nós, daqui a 5, 10, 15 anos,
engajando com o IA. Tá? Especialistas em medicina já estão começando a usar, especialmente parte de imagens, parte de dados. Vai ficar cada vez mais assim. Quem está em faculdade de medicina, como minha filha, por exemplo, já está começando a ser treinada em usar a tecnologia de uma forma bem diferente do que era antes. Então, essas são uma das perguntas. Isso também toda a parte regulatória. Quais são as regulações, quais são os regulamentos, governos, entidades... Como é que a gente regulamenta acesso a dados pessoais, especialmente a área de saúde, defesa, etc. Então, são perguntas relevantes que precisamos fazer, nós que estamos na área, nós que vemos como isso vai mudar, e temos que dar uma enxergada média a longo prazo em como fazer essas perguntas de uma forma bem definida. Uma outra área que se liga com isso também é a parte de soberania de dados. O modelo de cloud, por muito tempo, o modelo de infraestrutura compartilhada, criou centros de data centers, que várias vezes eram nos Estados Unidos, alguns na Europa, mas não havia tantos dados super sensíveis, super pessoais, que tivessem acesso. Agora não. Agora cria-se uma necessidade de pensar sobre como dados mais sensíveis, mais pessoais, novamente dados de saúde, dados financeiros, dados de segurança nacional, onde é que eles vão parar? Se eu crio modelos novos, o meu inimigo de Estado tem acesso? O que eu devo proteger para que os meus dados relevantes de uma empresa, de uma entidade, de uma organização, fiquem dentro da minha jurisdição, por exemplo? São perguntas que cada vez mais estão sendo feitas. Vários países, como a Alemanha, a Arábia Saudita, a China, obviamente, já consideram isso uma parte crítica da soberania nacional. E estão fazendo investimentos em data centers que sejam localizados dentro do país e que o acesso aos dados seja limitado ao país e que os dados não podem ser replicados fora daquela jurisdição, daquele país. Então, isso é uma mudança do modelo de pensar. O que a gente conseguiu com o mundo de cloud, por exemplo, que era grandes data centers, que todo mundo acessa, reduz o custo, agora está revertendo. Então, tem data centers em tudo quanto é lugar, obviamente com implicações de energia, de acesso, de tamanho, de acesso a chips. São coisas novas que estão acontecendo, que novamente muda a forma que a gente tem que pensar sobre essa área. Tá? E acho que o Brasil ainda tem coisas para investir e para pensar sobre isso. Infraestrutura digital, desenvolvimento da força de trabalho, que a gente falou antes, áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação em torno de IA, modelos de infraestrutura, modelos novos, etc. A estrutura regulatória, que nós falamos já. Como é que a gente estimula, como é que a gente investe, como é que a gente cria um modelo de venture e outros modelos mais de risco para criar o ecossistema, contando com proteção de dados como um dos fatores. Tá? Ligando isso agora com o mundo de software, né? Muitas vezes vem essa pergunta: o mundo de software vai morrer? O mundo de SaaS vai morrer? Eu acho que não. Acho que o mundo de SaaS está mudando. Quem não adotar IA dentro do mundo de software vai morrer. Mas o mundo de software sozinho já está acelerando muitas coisas, muitos processos, muitas atividades, e isso vai continuar. Isso acho que não creio que vai mudar. Mas o modelo de negócios, o modelo de engajamento, o modelo de como criar aplicativos, etc., isso sim, isso está mudando. A IA agora tem que fazer parte da arquitetura e tem que fazer parte da mudança de criar aplicativos, criar soluções e pensar de uma forma diferente do que o cliente está precisando. Então, a IA sozinha, eu digo que não faz muita coisa. Empresa de software sozinhas também não vão fazer tanta coisa. Os dois juntos, aí sim, aí cria-se soluções muito mais inovadoras e de mais valor. Como é que está mudando? Antigamente, no começo, o modelo era bem linear. Dados, havia um sistema de predição, e um sistema que a gente chama de System of Record, sistema de coleta de dados,
definido, e aí tinha saídas e atividades. Quase todas as empresas de software que a gente conhece hoje seguiram esse modelo. Tá? É um modelo de workflow. Como é que faz trabalho, como é que faz automação, passo a passo a passo. Sempre tem uma tela, alguém está digitando dados, etc. Né? Isso faz 25, 30 anos que a gente faz isso. E cada vez mais, obviamente, num browser, mas não tão diferente das décadas de IBM há 30 anos atrás para empresas de software agora. O que mudou? Hoje estamos nessa fase de AI. Então já tem dados, mas agora temos agentes. Agentes que automatizam certos processos, tomam certas decisões. Você cria um modelo onde fala, ó, se tal e coisa acontecer, pode mandar o pagamento, porque está aprovado. Eu já conheço quem é o vendedor, quem é o meu fornecedor, o valor está certo, eu já verifiquei, pode mandar. Tá? Não tem mais participação humana. Então, essas coisas já estão acontecendo em várias áreas, onde os agentes estão começando a fazer parte do processo. O que vem pela frente? Todo mundo já ouviu o termo agêntico? Ou não? Alguns. Agêntico é o termo de hoje, é o termo desse ano, que é mais aqui para a direita. Que são agentes conversando com outros agentes. O meu agente da minha empresa, conversando com o agente de provedor de um dos meus fornecedores, comunicando diretamente, com mínima intervenção humana, talvez até zero. E se tudo estiver certo, pode mandar o meu inventário, atualizar meu inventário, mandar o meu produto, ou o seu produto para o meu centro de distribuição, tudo automatizado, porque os agentes já conversaram. Tá? É um exemplo que vai começar a acontecer. Agentes interagindo entre si e sendo orquestrados por software. Tá? E de vez em quando, para tratar de umas certas exceções, tem o que se chama de human in the loop, o humano na cadeia. Tá? Mas infrequente. Quando a gente fala de automação, esse é o tipo de automação que está por vir. Tá? Entre empresas, dentro de empresas, entre empresas e governo, tudo mais. A tecnologia realmente tirando ou minimizando o papel do humano. E essas mudanças, nesse ano, novamente, eu repito isso porque eu, às vezes, até me surpreendo. A velocidade de inovação que nós estamos vendo nessas áreas, nos meus 30 e poucos anos de carreira em tecnologia, eu nunca vi. Realmente, eu não consigo quase acompanhar. E só para dar uns exemplos, não dá para ver os logos. Aqui são 3 versões de coletânea de agentes, de que 3 serviços diferentes puseram na internet nos últimos meses, onde tem gente para tudo. Tem gente para coisas de marketing e vendas, recrutamento, engenharia, segurança, operações. Só para operações internas. Aí tem funções que são terceirizados. TI, processo de negócio, business process. A maioria das empresas na direita ali, nesses logos, por aqui, surgiram nos últimos 2 anos. São empresas novas, criando tecnologias novas, usando as tecnologias de IA, mas realmente começando a mudar o passo de inovação de uma forma incrível. Eu vou mostrar alguns dados daqui a pouco do tamanho, da velocidade de crescimento de receita dessas empresas, que também é incrível. Tá? E novamente tem mais aqui, mas o que eu estou falando aqui é que ficou mais fácil criar empresas. As tecnologias que eu mostrei antes, o acesso à infraestrutura do Google, do OpenAI, das outras, facilita a criação desse tipo de aplicativos. Então dá para alavancar investimentos feitos por terceiros para eu inovar mais fácil, mais rápido. Aí tem open source, tem cloud. Esse conjunto de tecnologias juntos nos ajuda a inovar. Então, para quem quer empreender, fica mais fácil. A segunda pergunta, como investidor que eu faria é, muito bom, está empreendendo. Como é que você vai diferenciar? Se tem milhares de empresas,
fazendo talvez algo igual ao que você está pensando, ou parecido, como é que você vai ficar à frente? Quais são as suas ideias? Qual o seu conhecimento daquele processo, daquela indústria? Dessa forma tão rápida. Tá? E novamente, é uma lista parcial. Tem milhares de empresas sendo criadas. Não na Europa, na Índia, na África, no Brasil. Eu conheço vários no Brasil também. Então, o passo de inovação está crescendo muito, muito rápido. E, novamente, o modelo vai mudar como os empresários, como as empresas em total vão adotar esse serviço. Esses são dados do ano passado, onde quase 2/3 dos respondentes para a pesquisa falaram: eu vou adotar essas tecnologias novas nas minhas empresas. 2/3 de adoção de tecnologia nova, eu nunca tinha visto. Essas coisas, em geral, demoram, levam alguns anos. O pessoal já está respondendo, em 1 ano, 2 anos, eu vou adotar essas soluções novas, tecnologias novas, modelos novos de engajar agentes. Se vai me otimizar o meu negócio, vai melhorar a minha performance, vai reduzir meu custo, estou dentro. Então, esse nível de crescimento, de adoção, de engajamento, novamente, coisas estão acontecendo com certeza nos Estados Unidos, mas eu já vejo acontecer aqui também. Participo de empresas aqui onde estão vendendo para empresas de saúde, empresas de logística. As pessoas estão começando a adotar tecnologias de uma forma muito mais rápida, porque vem que está trazendo valor. Então, é uma das grandes pegadas dessa indústria, é trazer soluções para o mercado, adotar rápido e mostrar o valor para os clientes de uma forma muito mais rápida. Tá? E, novamente, a gente falou um pouco disso antes, o modelo de SaaS, Software as a Service, que nos últimos 20 anos, empresas como a Salesforce, ServiceNow, HubSpot, etc., foram as líderes nessas áreas. Aí tinha empresas de serviços, que eram mais pessoas, né, fazendo certas atividades. E agora tem esse termo novo, que é Services as a Software, mudando o comportamento. Que é o software, é um componente, mas junto com o software eu trago pessoas, trago automação, trago agentes, isso tudo junto resolve o seu problema. Tá? Então não é mais adoção do Software as a Service, agora é Service as a Software com IA, trazendo automação e francamente, escalabilidade. Você não precisa mais de contratar pessoas para fazer as atividades. Então, essa é uma das grandes tendências também que estamos vendo, de várias atividades sendo mudadas e adotadas com a noção de Service as a Software. E agora mostrar o impacto disso. Tem empresas que estão surgindo onde o passo de inovação, o passo de crescimento, o passo de adoção, novamente, é coisa incrível. Então, vou mostrar aqui. Empresas que já surgiram há algum tempo, chegar em 100 milhões de dólares de receita anual, em geral, levava de 5 a 7 anos. Talvez 10 na área de tecnologia de software. A DocuSign, que é uma empresa de assinatura digital, faz tempo que ela já está no mercado, levou 10 anos para chegar em 100 milhões de dólares de receita. Tá? A OpenAI, ela própria, já faz um tempinho que ela existe como empresa. Né? Todo mundo começou a conhecer em 2022, mas a empresa já existia desde 2016. Chegou em 100 milhões em 6 anos. Mas agora, você vê aqui nessa parte mais aqui para a esquerda, empresas surgindo com 2 meses
A Cursor chegou em 100 milhões de receita. Esse gráfico é de fevereiro desse ano, tá? Fevereiro, dia 5 de fevereiro. A Cursor, que é uma empresa de automação, de criação de aplicativos, você digita, você escreve a descrição do que você está querendo resolver, a empresa cria o aplicativo para você, tá? Para engenheiros. A Cursor, em janeiro ou fevereiro desse ano, estava em 100 milhões de receita. Agora, semana passada, a Cursor divulgou que está em $1 bi de receita. Tá? Em 10 meses, foi de 100 milhões para $1 bilhão. Levantou capital, levantou $2 bi de investidores. E o valor da empresa é 30 bi de dólar. A empresa tem 2 anos. Mal tem 2 anos. Tá? Isso é o que está mudando. Essas são as histórias que estamos contando. Alguém lá atrás falou da Lovable. Bem parecida, a história é muito parecida. Inclusive o aplicativo parecido. Então, os números são estonteantes. E novamente nós achamos que tem mais e mais empresas. Aqui na direita, desculpa que não dá para ler, mas empresas que foram formadas nos últimos 2 anos, com crescimento super agressivos, bem acirrado, e levantando levantando investimentos de investidores de uma forma quase, parece uma bolha, para quem segue isso. Né? A diferença, eles estão dando receita. Para quem lembra a bolha do final dos anos 90, começo dos anos 2000, muitas daquelas empresas não geraram receita. Tinham ideia, levantaram capital, mas não tinham modelo de negócio. Essas aqui, em geral, estão crescendo de uma forma tão violenta, estão gerando capital, estão levantando capital, mas gerando receita. Essa é a mágica. Esse é aqui que acontece quando as coisas dão certo. Tá? Então, nem todas vão sobreviver, vai existir algumas que vão, com certeza algumas não vão poder dar certo, mas em geral, esse é um bom sinal. Existe capital, existe inovação, empresas criando coisas realmente inovadoras. Mas tem empresas brasileiras crescendo super rápido também. Especialmente São Paulo, Florianópolis, eu acho que me parece que aqui em Goiás também. Vou deixar um pouquinho exemplos de outras, um pouco mais de detalhe. Alguém falou da Lovable, baseado nos países nórdicos, não nos Estados Unidos, não na China, por exemplo. Foi fundado em 2023. Os dados já estão defasados. Levantou 7 milhões e meio de capital, 15 funcionários, tá? E 10 milhões de receita em 2 meses. 2 meses. Já está em 100 milhões. Tá? E eu usei esse aplicativo e é incrível. É incrível. Eu sou engenheiro. E para quem não é engenheiro, vai lá. Tenta, eu tenho uma ideia, quero criar um aplicativo. Em 2, 3 linhas de descrição, em português ou em inglês, você consegue criar um aplicativo. Tá? Então, é um engenheiro de software, mas como um produto de IA. Tá? E os números eles também levantaram capital recentemente. O valor da empresa já é 10 bi de dólar. Tá? E acho que já estão mais de 100 milhões de receita. Novamente, dentro desse ano. Então, é um exemplo de uma empresa surgindo, não tem a marca ainda de uma Spotify, mas, novamente, democratização da IA está criando empresas em outros lugares. Outra chamada Glean, que é baseada na Índia, nos Estados Unidos, fundada em 2019, levantou 600 milhões em investimentos, valor de 4 bi, 100 milhões de receita também, 500 funcionários, para fazer procura, para fazer search dentro de uma empresa. E todo mundo que está tentando fala, agora eu consigo achar coisas que eu não conseguia antes. E a solução está realmente mudando a minha vida, melhorando o meu dia a dia no trabalho. Né? E uma outra aqui chamada Eleven Labs,
que é baseada na Europa, na Inglaterra, fundada em 2022, e cria áudios automatizados. Você descreve, você pode falar tal pessoa, tal perfil, e o aplicativo cria todo o som, todo o comentário, e é incrível. Você escuta assim, você não sabe se é real ou se foi criado com IA. Então, a qualidade desses produtos realmente está inovando de uma forma super acelerada. Super acelerada. O que quer dizer com tudo isso? Olha, a única coisa que eu acho que não se pode fazer é ignorar. Tecnologia, IA, software, estão aqui para ficar. Não são coisas que são passageiras. Todos os nossos negócios, seja uma pequena empresa, seja uma empresa familiar, seja uma enorme multinacional, estão mudando o modelo de negócio. Então, se quem fizer nada, eu quase posso garantir, não vai sobreviver. Então, a questão é como adotar de uma forma inteligente, entender quais são os processos de negócio, onde adotando essas tecnologias, eu consigo melhorar o meu engajamento com meus clientes, com meus fornecedores, com meus funcionários, como é que eu consigo tirar custos, como é que eu consigo amplificar a minha empresa. Então, são coisas fundamentais para quem é empresário, quem é empreendedor, e realmente, e também quem é acadêmico, como é que a gente traduz inovações na área acadêmica, mais para a área comercial. Então, aquele ecossistema que eu falei do Silicon Valley, realmente é o que cria esse tipo de oportunidades. E novamente, não dá para ignorar. Especificamente, inova, experimentação. Uma das coisas que a gente aprende muito é que não precisa mudar o processo inteiro da noite para o dia. Experimente, tente, aprenda. Certas coisas não vão dar certo, certas coisas vão dar errado. Tudo bem, aprenda com isso. Parte disso é o aprendizado de falhar, aprender, levantar de novo, fazer melhor da próxima vez. Então, a experimentação é um processo super importante. Eu trabalho com várias empresas onde os nossos clientes estão nessa fase. Estão tentando, estão criando modelos modelos de negócio para ajudar a experimentação. E não culpar alguém. Fala, não, aprendeu? Ótimo. Faça melhor da próxima vez. Então, é uma mentalidade super importante. Terceiro, colaboração. O aprendizado não acontece em silos. Tem que acontecer e participar. Tem que compartilhar, tem que colaborar com seus colegas, com colegas de outras empresas, com funções parecidas em outros lugares. Como é que a gente aprende? A gente aprende em conjunto. Então, não é coisa para se fazer em silos separados. Realmente é importante colaborar com terceiros, entender, aprender e também não fazer os mesmos erros, né? Então, vão haver erros novos, faz parte, mas o aprendizado vem com colaboração. Empatia. A gente falou bastante do impacto em pessoas, no trabalho. Quais papéis vão ser modificados, quais não vão existir até. Como é que a gente ajuda? Como é que a gente nos põe nos calçados daquela pessoa e fala, ó, certas coisas vão mudar, nós precisamos entender o papel dessas pessoas, como é que nós vamos ajudar, como é que nós vamos ajudar a retreinar, ajudar talvez a achar outro emprego, outra posição. Então, são coisas importantes que nesse processo tem que se pensar, e de pensar de uma forma bem ativa. E, finalmente, sustentação. Uma das grandes consequências da IA, obviamente, sustentabilidade às vezes não fica no topo da lista, mas uma das grandes consequências desses data centers que estão sendo criados, do volume de infra que eu falei antes, é a parte de energia, por exemplo. E tem lugares onde o custo da energia, a qualidade da energia não é limpa. O Brasil tem uma grande vantagem nisso. 80% da energia do Brasil é renovável. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, não é o caso. Nem 20% a 30%. Produção de energia nova é bem renovável, mas as existentes são ainda bem antiquadas. É carvão, gás natural, etc. Então, como é que a gente pensa uma forma sustentável de criar infraestrutura nova, onde precisa, mas também com modelo de sustentação de renovação de energia, etc.
Então, para mim, são pontos importantes para se considerar nessa jornada de mudanças. Com isso, vou fechar e, se tiver um tempinho, abrir umas perguntas também. Fiquem à vontade. Perguntas? Microfone? Ali, ó. Olá, muito boa palestra, mas ficou uma dúvida para mim. Quando o senhor disse que está tendo essa adesão, né, mostrou aquele gráfico, 2/3 das pessoas dizendo que vão aplicar essas tecnologias muito em breve. Eu fico tentando entender e pensando naquela curva das expectativas, né, e do tempo e da adoção. E eu fico tentando entender se o que está acontecendo é que o número de early adopters, né, aqueles que adotam cedo, está aumentando, porque as expectativas estão muito infladas, ou se, na verdade, o que está acontecendo é um encurtamento do vale da desilusão. E, na verdade, as pessoas estão chegando mais rápido no platô de produtividade com essas ferramentas, porque elas não demoram tanto para entregar e até mesmo as expectativas estão se acoplando de uma maneira mais cômoda. Queria ver sua visão, qual desses dois cenários que você crê que é, ou se é uma mistura dos dois, né? Ótima pergunta, e é uma das coisas que muito se fala, né? Por exemplo, há umas 8, 10 semanas, teve um estudo do MIT que foi lançado dizendo, na visão deles, 95% dos projetos de IA estavam falhando, ou não estavam passando de teste para produção. A minha resposta é a seguinte: isso faz parte do processo. Por isso que esse ponto que eu falei de experimentação é tão importante. Pessoas vão adotar, mas toda tecnologia nova tem essa fase de as coisas não vão dar bem certo, tem muitas coisas de processo que vai ter que ser remodelada, repensada. Então, eu vejo isso como parte do processo. Mas, novamente, eu acho que quem já está, tem exemplos de bancos, de empresas farmacêuticas, etc., onde já a nível de CEO global, eles já estão mostrando que o valor a ser capturado com isso é gigantesco, mas precisa daquela organização, visão ao nível alto, execução, e as duas coisas têm que se juntar. Então, eu continuo otimista. Eu acho que as empresas que estão falando que vão adotar, estão fazendo aquele modelo de experimentar, não fazer tudo ao mesmo tempo, isso não dá certo. Acho que identificar onde é que tem oportunidades mais bem definidas, talvez um pouco mais simples, capturar, mostrar e aí alavancar dali para frente. Mas é uma questão que todos nós estamos bem de olho nisso. Ótima pergunta. Deixa mais uma ali. Obrigado pela bela visão. Como é que você tem visto a questão de dados corporativos na IA generativa, na IA como um todo? A pergunta é sobre privacidade, segurança de dados? Uma das grandes questões no começo foi exatamente essa. Você tem esses sistemas públicos, alguns open source, onde você tem o risco de alguém colocar dados privados, colocar documentos internos e tal. Tem empresas, por exemplo, a Anthropic, é uma empresa que está crescendo de forma bem agressiva também. O foco deles é exatamente esse: criar a política de governança dos dados, criar a política tecnológica de governança para que dados corporativos fiquem dentro da corporação e mesclar dados internos com dados externos onde for apropriado. Então tem os LLMs, Large Language Models, que em geral são públicos, e tem uma coisa chamada Small Language Models, SLM, que são mais internos. E aí os aplicativos vão ser construídos com os dois sendo orquestrados e governados. Então já está começando a acontecer, e acho que faz parte natural dessa evolução também. Bem, boa tarde. Eu queria ouvir de você um pouquinho essa questão que já se fala muito em bolha do mercado de IA, de venture capital, de IPO e mesmo mercado de capitais.
como aconteceu no Nasdaq, né? Mas só ouvi um pouquinho, isso vai desacelerar, vai gerar uma barriga de baixa, ou as aplicações que já tracionaram, elas vão manter esse mercado avançando? Olha, eu fui entrevistado pela CNN faz umas 2 semanas com exatamente essa pergunta. E eu continuo com a mesma resposta. Todo mercado vai ter altas e baixas. Eu vivi no mercado de 2000, 99, 2000, a bolha cresceu, explodiu, deixou muita gente segurando a sacola. Vai acontecer a mesma coisa de novo? Vai. A questão agora como sempre, identificar produtos, soluções boas, times bons. Eu mostrei alguns dados de empresas crescendo, levantando centenas de milhões de dólares de investimento. Vários desses não vão dar certo. Mas faz parte do modelo. É parte do modelo de risco. Apostar, fazer certas apostas. Algumas vão dar certo. A maioria, na verdade, vão dar errado. Historicamente, dá para se ver há 50 anos que é sempre assim. Então, existe uma certa bolha? Sim. Mas, novamente, essa semana mesmo, a NVIDIA mostrou resultados trimestrais. Havia essa pergunta. Existe a bolha? Ela vai conseguir alcançar os resultados planejados? Não só atingiu, como bateu. A perspectiva era de 53 bi de dólares de receita no trimestre, deu 55. E falou que para o ano que vem deve chegar acho que o primeiro trimestre vai ser 65 bi de dólar. Então continua crescendo. Por outro lado, hoje, grande parte do investimento, dos gastos, vão para a NVIDIA, por exemplo. Então é uma questão que a NVIDIA talvez seja isolada, mas e as outras empresas? Eu continuo achando que existe valor. Acho que quando as empresas estão gerando tanta receita, isso está mostrando que quem está pagando, está percebendo valor, não vai pagar se não estiver recebendo valor. Mas, novamente, time bom, produto bom, com ideia boa, acho que vai continuar. Traz. Olá. Aqui. É inegável o volume de dados, análises e conhecimento gerado, multiplicado exponencialmente dia a dia. Mas dentro do agronegócio, por exemplo, que eu atuo, temos uma dificuldade enorme na velocidade que o hardware, que a automação se desenvolve para dar alicerce a esse conhecimento. O senhor vê essa velocidade aumentando com o passar dos anos também? Ou nós vamos ficar ainda num descompasso nesse sentido? Ótima pergunta. Eu fui chairman de uma organização chamada Brazil at Silicon Valley, que é uma ONG tentando criar esse intercâmbio entre o Silicon Valley e o Brasil, em termos de desenvolvimento mais acirrado, em termos de investimento, em termos de empreendedorismo. E um dos nossos pilares que nós identificamos é a agricultura. Acho que a inovação no Brasil, em termos de processo, em termos de sementes, em termos de tudo mais, alinhado com tecnologia, cria uma oportunidade gigantesca, não só no Brasil, como no mundo. Então, eu vejo isso como uma aceleração, mas precisa haver aquele ecossistema. Empreendedores, acadêmicos, investimentos, governo. Então, isso, no final das contas, é o que ajuda a funcionar. Eu vejo o que vocês estão fazendo aqui em Goiás, algo bem especial desse ponto de vista. Acho que a aceleração dessas oportunidades vem exatamente identificar onde existe. Existe falta de hardware. Vamos investir, vamos criar modelos, entre universidades, CEA, etc. Como a gente cria mais aceleração nesse modelo? Eu acho que a parte de agricultura é uma das que o Brasil vai, eu acho, quase tenho certeza, vai deslanchar. E se tiver a falar mais, vamos, meu contato está ali. Eu acho que vai ter bastante coisa ali. O microfone está onde? Oi? Senão eu não consigo ouvir. Sem o microfone eu não consigo ouvir. Tem mais ali atrás aqui também. Ó. Bom dia. Dia.
que o senhor falaria para o jovem que hoje em dia fica até perdido com a quantidade de lançamentos que tem, né? Igual você falou que não está conseguindo acompanhar, para ele focar em qual tipo de aprendizado? Engenharia de prompt, seguir para o conceito da automação, ou ir desvendando cada ferramenta que surge e para identificar e ter o conhecimento em várias? Primeiro, acho que todas as jovens devem aprender como usar essas ferramentas. Quais ferramentas vai depender muito da paixão, do interesse e tal. É difícil apostar que só algumas vão dar certo, né, como a gente já falou. Então, mas acho que o aprendizado maior é entender que isso faz parte do nosso dia a dia. Não vai ser algo que vai desaparecer. E falar com seus colegas, pesquisar, entender com quem mais tem interesses parecidos. Quais são as ferramentas que estão criando valor, quais não estão. Né? Aqui eu mostrei a Cursor. Eu sou engenheiro de formação. Se tivesse falado para mim há 10 anos atrás que eu vou usar um sistema tipo Lovable ou Cursor para criar código, nem de jeito nenhum. Né? Mas não, me ajuda. Agora tem coisas básicas que posso fazer com aquela ferramenta e aí o resto eu faço mais aperfeiçoado. Então está mudando rápido. Então, para os jovens, minha principal mensagem é aprenda a usar. Não fique com medo, não fique do lado, engaje, aprenda, comunique e vai testando. O senhor, como brasileiro, mas também presente no mercado internacional por tantos anos nos Estados Unidos, como vê o Brasil no mercado de IA? Pensando que temos o avanço, né, exponencial da China, uma força muito grande dos Estados Unidos, ainda muito presente, né, não principalmente na questão cultural aqui no Brasil, mas como o Brasil pode se posicionar hoje, principalmente quando a gente fala aqui dos centros de pesquisa daqui, como o CEA e outros em questão? O motivo que eu aceitei o convite para vir para cá foi porque eu vejo muita oportunidade. Acho que o Brasil está atrasado, sem dúvida, mas eu acho que a oportunidade existe. Acho que o que eu estou vendo em termos de empreendedores, startups, tudo mais, especialmente em São Paulo e em outros lugares onde eu estou mais engajado, tem muita coisa incrível acontecendo. Então, para mim, perder esse barco, eu espero que nós não percamos. Né? Vamos investir, vamos criar, vamos aprender. Existem investimentos, existem investidores. Todas as empresas que eu estou no conselhos aqui no Brasil são empresas de IA. Aplicativos formados em IA na área de jurídico, área de saúde, área de serviços, área de comunicação. Então, eu acho que a oportunidade existe, mas precisamos empreender mais. E só com o empreendimento que a gente vai criar oportunidades grandes. Me parece que o tempo está esgotado. Tem mais? Tá fazer mais uma? Esgotou? Esgotou? Pode vir, a gente fala aqui no... Opa, acho que desligaram já. Vem para cá, a gente faz fila aqui. Tá bom? Obrigado, hein?